Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo. Assista agora Sem Limites. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Olá, tudo bem? Estamos chegando para mais um programa Sem Limites comigo, Marcos Savoy, aqui na TV Grande ABC. Obrigado aí a você pela sua audiência na cidade de São Caetano, no canal 3 da NET. Brigadão a você que está chegando por aí, a você também na tela pequena, no seu celular, no seu notebook ou no seu computador, através da nossa fanpage TV Grande ABC, ou você que nos acompanha também na wtvbrasil.com.br. E ainda tem o nosso site, então não tem desculpa para que você possa nos acompanhar. O nosso site também é TV Grande ABC. Com o Vitor Oliveira, com a Luana Santos, a gente começa mais um programa Sem Limites. Eu fiz uma publicação agora há pouco na minha página no Facebook, explicando que a gente vai no programa de hoje prestar serviços e tratar da legislação eleitoral. E com muita honra a gente recebe a juíza do trabalho da cidade de São Caetano do Sul, a doutora Erotilde Minharro. Tudo bem, doutora? Obrigado pela gentileza, viu? Prazer estar aqui. Muito obrigado. Tudo bem com a senhora? Sim. Então tá ótimo. Doutora, o pessoal tem sentido falta da senhora em São Caetano aqui. Esses dias a senhora não está por aqui não, né? Não, esses dias eu estou substituindo um desembargador, o doutor Davi Meirelles, lá no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Tá. Mas assim, continuo titular da 2ª Vara de São Caetano do Sul. Então, sempre estou aqui na cidade. Em São Caetano tem muita demanda? Sim. O trabalho é grande aqui? Abrange o quê? É a 2ª vara? Nós temos 3 varas do trabalho aqui na cidade de São Caetano. E como São Caetano é um polo industrial, nós temos a GM, temos as lojas das Casas Bahia, sim, as fábricas de móveis, Bartira, né, que fazem os móveis das Casas Bahia. Petrobras também tem alguma coisa da Petrobras, tem alguma coisa da Petrobras. Então, a demanda é muito grande. E com a crise econômica, muitas empresas pequenas acabaram por despedir seus empregados sem pagar os direitos trabalhistas desses trabalhadores. E isso acaba trazendo um reflexo na Justiça do Trabalho. Então, trabalhadores que eventualmente não se socorreriam da Justiça passam a se socorrer desse mecanismo porque saíram sem receber nada. Saíram sem fundo de garantia, saíram sem receber seguro-desemprego. Isso é mais comum na empresa pequena ou na grande, média também? Não, é mais comum na pequena. As empresas grandes, normalmente, os problemas são outros. GM jamais deixa de pagar verbas rescisórias, GM não deixa de pagar férias. Então, os problemas das grandes empresas são questões de saúde, que às vezes não são evitáveis. Então, eles tentam até robotizar muitos dos serviços que são repetitivos e que demandam esforço físico. Mas algumas atividades são imprescindíveis da força humana mesmo. Sim. Então, e essas atividades muitas vezes causam desgastes e causam doenças profissionais. Então, nas grandes empresas,
O que eu mais vejo é a questão da insalubridade, da periculosidade e da doença profissional. Agora, na pequena empresa ou na média, né, doutora, como que se resolve isso? Porque a pessoa, eu creio, né, a pessoa ela não está demitindo porque ela quer demitir. Sim. Alguns querem. Né? Lógico, tem casos para tudo, mas muitas empresas elas estão demitindo porque, como a senhora disse, ela chegou ali numa crise, né? Numa questão de crise. Como que se resolve? Assim, o juiz ele tem que ter vou citar um termo aqui, mas a senhora me corrige, ele tem que ter um bom senso enorme ali nessa tratativa, além de impor a legislação. Sim, né, existem princípios. Então a gente parte do princípio de que quem é mais hipossuficiente? A empresa que está passando por dificuldades financeiras ou o trabalhador que precisa daquele básico para se alimentar e alimentar a sua família? Normalmente, quem é mais hipossuficiente é o trabalhador. Sim. E dentro da legislação, quais os direitos que eles têm? Então, a princípio, quando entra uma reclamação trabalhista nesse naipe, a gente faz a tentativa de conciliação. Existem são 2 tentativas de conciliação obrigatórias e a gente, no decorrer do processo, a gente chama para outras vezes para tentar resolver o problema da forma mais suave possível. Mas quando não dá para resolver de maneira suave, aí a gente tem que fazer o que a lei manda. E a lei manda pagar os direitos trabalhistas. E se a pessoa não pagar espontaneamente, a gente vai fazer o que a gente chama de execução forçada. A gente vai buscar os meios para garantir esse básico de natureza alimentar do trabalhador. Tá. Então a gente penhora bens, a gente penhora a conta corrente, a gente vai atrás do patrimônio deste devedor para garantir esse básico para o trabalhador. Agora, doutora, dentro dessa linha que a senhora citou, tem sido feitos, pelo menos o que eu tenho lido, muitos acordos. Então tá lá, a pessoa tem 10 mil de rescisão. Eu posso pagar 10 de mil. Um exemplo. Sim. Né? É isso mesmo. E é isso. É isso. Agora, é assim, contrapartida também eu tenho ouvido que, paga a primeira e esquece. Ocorre muito isso, e qual que é a penalização para a empresa, para o empregador que faz isso aí, Nos doutora? Acordos, acordo é acordo, né? Então, é legítimo, doutora? Fazer acordo, é legal? Fazer o acordo? Sim, está na legislação 2 tentativas, pelo menos, obrigatórias. Tá. O juiz tenta fazer o acordo, a melhor solução é a conciliatória mesmo. Só que nos termos do acordo, a gente coloca uma cláusula penal, a gente coloca uma multa. Normalmente é de 50%, mas nada impede. Se não pagar, sobre aquele montante que ficou em aberto, se ele pagou a primeira e deixou as demais sem pagar, sobre o montante em aberto, tem a multa de 50%. E todas as parcelas subsequentes vencem-se automaticamente. Entendi. Então, às vezes, sempre na mesma data. Então, às vezes ocorre de eu até falar para as partes, olha, para o empregador, às vezes é interessante fazer um acordo, mesmo sabendo que não vai pagar, porque estanca valores. Ele falou que vai pagar 10 mil para acordo e tem 50% de multa, ele já sabe que ele vai pagar 15 mil. Estancou valores. Tá. Para o empregado é interessante porque ele já inicia a execução. Tá. Se não pagou, fez o acordo. Tá. Se ele parou o acordo, entra em processamento. Sim, tá. Todas as parcelas subsequentes se vencem automaticamente e incide os 50%. E aí eu já posso iniciar a execução, eu já posso ir atrás de bens deste devedor que sejam capazes de suprir esse valor do acordo que não foi cumprido, que não foi adimplido. Agora, quem avisa do final do acordo para a senhora é o advogado do autor. Daquela pessoa que está recebendo e que não está, que teve ali cessionado o seu recebimento, né? O seu direito. E agora, com a nova legislação, existe a possibilidade de, eu não acho isso certo, mas está na lei, de as partes, sem ter um processo, mesmo sem que haja um processo anterior, as partes podem se compor
e solicitar, mas aí ambas as partes têm que ter advogados. O autor com seu advogado, o réu com seu advogado, entra na justiça não com uma petição falando de direitos que não foram cumpridos, mas entram na justiça pedindo a homologação de um acordo. Certo. Isso está na lei. Agora, doutora, voltando lá o que a senhora falou do... Deixa na aberta aqui, Vitor, para a gente. Boa. Voltando no que a senhora falou da conciliação. Sim. Né? A senhora é a favor? Sim, sou. Tá. Na conciliação se resolve muita coisa sem ter... Tem que chegar na senhora para a senhora assinar? Sim. Tem, né? A vantagem... O que se resolve lá, a senhora assina? Então... ou não? Assina ou não? Ou não. Tá. A vantagem de se passar pelo Poder Judiciário é que o Poder Judiciário vai ter aquele crivo se o trabalhador está sendo muito lesado ou não. Tá. Se o acordo está sendo... vantajoso para ambas as partes, porque o que é a definição de acordo para a gente é a concessão recíproca na hipótese de dúvida. Então, entendi. Se eu tenho dúvida se eu vou ganhar ou vou perder, eu abro mão de algumas coisas, a parte contrária, na dúvida se vai ganhar ou vai perder, abre mão de outras coisas, e essas concessões recíprocas fazem com que se chegue num consenso. Entendi. Mas então, se não tiver concessão, se a gente perceber que não houve concessão recíproca, que só o trabalhador abriu mão... Se ninguém, se não teve se um cedeu menos, outro mais, se a senhora viu isso aí no acordo final lá, a senhora não homologa. Não homologa. Não homologa. Porque assim, o trabalhador ainda é visto, mesmo com a nova legislação, ainda é visto como hipossuficiente. Tá. Se ele foi lesado nessa transação, eu não homologo. Entendi. E assim, eu falo, eu não homologo, eu estou falando o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, os juízes, a senhora representa o Ministério Público do Trabalho, aliás, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho. Né? Então, e aí o Estado, o juiz, olhando se a pessoa está sendo lesada ou não. Se a pessoa estiver sendo lesada, aí a gente não homologa. Entendi. Agora, doutora, é assim, a conciliação ajuda. Sim. Ajuda. A conciliação faz porque com que assim, o processo se a senhora tem que homologar tudo lá, a senhora não vai ter que ler tudo. A gente sempre tem que ler tudo. Mas o que encurta? Isso ela encurta algum tempo daquelas do arrasto ali nas sessões. Sim, que a senhora... a primeira tentativa de conciliação obrigatória é antes de receber a defesa. Se sai um acordo nesse momento, vejam, eu não recebo a defesa, não vai ter instrução processual, não vou precisar ouvir testemunhas, eu não vou precisar fazer uma sentença. Na conciliação não vai ter tem recurso. Que estar o advogado lá, os advogados? Então, na Justiça do Trabalho existe o jus postulante da parte. Então, na audiência em si, os advogados não precisam estar presentes. Onde tem a obrigatória presença do advogado? Naquela transação que é feita sem ter um processo, que é uma novidade da legislação, que entrar com um acordo sem ter um processo anterior. As partes simplesmente chegarem para o juiz, olha, nós temos esse acordo aqui, aí leva para a gente um acordo já pronto. Antes lá, os dois advogados das partes fizeram, chegam para a senhora e falam, nós fizemos isso, a senhora vai ver. Aí eu vou ler o acordo, vou conversar com o autor, vou conversar com o réu e vou chegar à conclusão se eu homologo ou se eu não homologo esse acordo. Neste tipo de transação, que iniciou-se extrajudicialmente, mas veio para que nós possamos fazer a homologação, nesse tipo de transação é necessária a presença de advogado de ambas as partes. Bacana. Mas pode ser feito, né, doutora? Esse dos acordos e chegar direto na senhora? Agora sim. Até novembro do ano passado não, eram as famosas casadinhas que eram assim firmemente repudiadas. Agora é uma novidade da legislação. Agora é possível a homologação de acordo extrajudicial pelo Poder Judiciário. A gente está recebendo a juíza do trabalho, a doutora Herotilde Minharro. Ela é juíza titular da segunda vara, né, doutora? De São Caetano. Segunda vara de São Caetano do Sul. No momento está substituindo desembargador em São Paulo, mas é a juíza titular do trabalho aqui na cidade de São Caetano do Sul. A gente está tirando algumas dúvidas, aguardando aqui a doutora Eliana Queiroz, que estava numa demanda trabalhista lá na Barra Funda, está
tentando chegar por aqui, né? Espero que ela consiga pintar por aí daqui a pouquinho, ela que é advogada trabalhista e também integrante da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo. Doutora, e a nova legislação? E aí, veio para ajudar, veio para atrapalhar, veio para conturbar? Como que a senhora... É novo, nós estamos ao quê? 3 meses, né? Novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, mas nesse meio tempo nós tivemos o recesso, então foram... uns 2 meses. Daí 20 dias de recesso, os advogados têm um pouquinho mais, os advogados têm 30 dias de afastamento, então vamos pensar em 2 meses. Tá. A legislação, a minha avaliação é que a legislação foi feita para atender aos interesses das empresas, né, do poder econômico, mas ela existe, então a gente tem que trabalhar com a nossa realidade atual. Ela está aqui e tem que ser aplicada. Tem algumas controvérsias com relação a ela, porque muitas das coisas muitas das novidades que foram inseridas na Lei 13.467 são tidas como inconstitucionais. Então, até que haja essa acomodação de ideias para saber se é inconstitucional, se não é inconstitucional, haverá muita discussão. Eu entendo que vai isso aí a senhora acha que chega no Tribunal do Trabalho em Brasília? Chega, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. O controle de constitucionalidade vai ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. E muitas coisas já chegaram no Supremo, já tem ação direta de inconstitucionalidade com relação a vários aspectos dessa nova legislação. Mas, enquanto ela não for declarada inconstitucional, a gente tem que aplicá-la e a gente tenta aplicá-la com base nos princípios que informam a legislação trabalhista e as relações de trabalho, com base nos princípios constitucionais, com base nas convenções da OIT que foram ratificadas pelo Brasil e que entram, muitas delas, no nosso ordenamento jurídico, com status constitucional. Tá. Agora, a senhora então está com... A senhora já comprou a CLT atualizada? Eu já atualizei, fazer propaganda. Eu mesma, Davi, a Ivani, vários professores, eu acho que um total de 20 professores, juízes, membros do Ministério Público, nós temos uma CLT, vou fazer propaganda, pode? Pode, claro. Da Manoli, da editora Manoli, onde a gente faz comentários, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Mas daí ela ficou assim, doutor. Não, ela ficou assim, mais ou menos. Tá bom. Mas é tá bem disponível na... Eu acho que agora para fevereiro, março. Né? Porque nós atualizamos em dezembro. Então os artigos, os que foram mudados? Todos os artigos nós atualizamos todos. Puxa então, vida. assim, não só já tem uma CLT atualizada, como eu mesma como a senhora fez, então é melhor ainda. Vários dos artigos. Falando aqui, já especialista como juíza do trabalho e aí como autora de livro também. Bacana. Então, é um total de 20 Quando a senhora pessoas. retornar novamente, traga para a gente mostrar aqui. A nossa propaganda. Porque assim, nós temos muitos advogados e advogadas que nos acompanham, se não agora na nossa reapresentação às 11 da noite, e com certeza vão ter interesse, né, nessa obra, porque com os comentários é melhor, né, doutora? Com ele tendo ali o embasamento de teórico, quem vai julgar, né? Isso então, é muito bom. Né? Ainda não está assentado, assim, o que eu penso muitas vezes não é igual, não é a mesma forma que pensa meu colega da primeira vara ou da terceira vara, mas eu acho que tem um pensamento mais ou menos equilibrado, não? E o mais ou menos equilibrado, porque muitas questões surgem. Por exemplo, na área processual, um processo que já está em andamento, ele vai seguir sob a égide da lei nova ou sob a égide da lei antiga? Isso, doutora. Então... Chegando, inclusive, pergunto sobre isso. Eu era funcionário na legislação antiga e eu fui demitido agora em dezembro. E, inclusive, em dezembro foi muita gente demitida, porque o pessoal ajeitou a carga, como diz lá na minha cidade, né? E aí, doutora, ele recebe como direito adquirido ou ele recebe sob nova legislação?
o contrato de trabalho que vigorou durante a égide da lei antiga, o que prevalece é a lei antiga. Tá. Os contratos de trabalho, os contratos novos, já estão atualizados com a lei nova. O grande problema, aqueles contratos que começaram sob a lei antiga e continuam agora sob a égide da lei nova. Tá. Tem muitas empresas que, a partir do momento que a lei entrou em vigor, no dia 11 de novembro de 2017, muitas empresas falaram, a partir de agora eu vou reduzir salário, eu vou suprimir o intervalo do almoço. Vou suprimir o intervalo do almoço, já vou... Não pode? Entendo que não. Entendo que para aquelas pessoas estava sob o abrigo da lei anterior adquirido, não, esse direito adquirido não pode ser retirado. Puxa. Mas aí vão me dizer, mas eu conheço a medida provisória 808, que foi editada logo em seguida, a lei é do dia 11 de novembro, a medida provisória é do dia 14 de novembro. Ela diz, lá no finalzinho dela, no artigo 2º, são 2 artigos, né? Modificam vários artigos da CLT. Lá no finalzinho ela diz que a lei 13.467 apanha os contratos que entraram em vigor antes da lei e que continuam em vigor a partir da lei. Se me permitir... Claro, enquanto a senhora vai procurando, assim, chamar a atenção das empresas, né, para se atentarem com o seu advogado, com a sua assessoria, né, doutora, sobre isso, né? Então, sobre isso, apesar de estar na medida provisória, olha, a medida provisória diz, artigo 2º, o disposto na lei 13.467, de 13 de julho de 2017, se aplica na integralidade aos contratos de trabalho vigentes. Está escrito isso na medida provisória. Entendi. Porém, a questão do direito adquirido é uma questão constitucional. O que vai prevalecer, a Constituição ou a medida provisória? Tá, vou citar uma questão aqui, talvez prática, mas a senhora faça as correções devidas. Então lá a pessoa continua trabalhando, só que agora o patrão fala isso, então agora é só 15 minutos de rango, hein? Ou outras alterações que tenha, pode ou não pode? Eu entendo que não pode. Não pode. Eu entendo que se essa questão for judicializada, se esse trabalhador, quando sair da empresa, resolver entrar com ação trabalhista, questionando por que houve uma alteração para pior, que a gente chama de alteração em pégios da sua situação laboral, a gente vai mandar pagar a diferença. Tá. Agora, doutora, é assim, Então, tudo bem, ele está lá com a lei antiga, o patrão mandou modificar, certo? O RH mandou modificou, certo? Agora, como que ele prova se, dependendo do que ele falar na nova legislação, ele vai ter que pagar as custas do processo? Ele vai ter que ter testemunha, alguém? Sim. Como que é o embasamento dessa prova que mudou o direito adquirido dele pela empresa? Uma coisa é o direito material, outra coisa é o direito processual. No direito material, entendo que ele tem direito adquirido, por exemplo. O advogado analisa isso, olha, meu cliente tem direito adquirido, aí ele vai entrar com a ação. Só que ele está entrando com a ação agora, em fevereiro de 2018. A lei já está em vigor. A parte processual, o direito processual é o direito da nova lei. E no direito processual da nova lei, se esse trabalhador perder essa ação, ele vai ter que pagar as custas do processo, ele vai ter que pagar os honorários do perito, se houver uma perícia, qualquer insalubridade, periculosidade, contábil, ele vai ter que pagar os honorários advocatícios da parte contrária. E agora, com a nova lei, para você obter os benefícios da justiça gratuita, está muito mais difícil. Anteriormente, nenhuma empresa tinha direito aos benefícios da justiça gratuita. Agora, as empresas podem ter os benefícios da justiça gratuita, mas o empregado que antes bastava declarar que era pobre, agora tem que provar que é pobre. Que não deve ser muito difícil. Provar que é pobre não deve ser. O trabalhador brasileiro não é difícil. Savoy, oi. Só atualizando sobre o desdobramento da possível condenação do ex-presidente Lula. Você não tem o microfone aí não para falar pra gente?
Abre o microfone aí e fala pra gente aí. E a gente também, né, o pessoal aqui, viu, doutor, acompanhando, né, porque nós temos o julgamento em segunda instância na Justiça Federal do caso do do primeiro processo, né, do ex-presidente Lula. Já teve um voto e agora o Vitor Oliveira tem mais informações. Pronto aí, Vitor? Isso, tá me ouvindo, Savoy? Agora sim, ó. Excelente, ó. Eu vou ler a notinha para você. Pois não. Isso acabou de sair há poucos instantes na Isto É. Tá. É o seguinte: após o voto do presidente da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do TRF4, Leandro Paulsen, o ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, está condenado. Porém, ainda falta um terceiro voto que deverá definir se o jogo para o Luiz Inácio Lula da Silva acabou na segunda instância ou não. Em seu voto, Paulsen afirmou estar tratando da revelação de criminalidade organizada envolvendo a própria estrutura do Estado brasileiro. O magistrado também disse que a lei é para todos. Então, até agora, pelo menos até o momento, 2 votos a favor da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Anteriormente, o Gebran, né? Já havia votado a favor. Peraí, agora eu não estou te ouvindo. Opa, estou ouvindo agora, só, perdão. Antes o Gebran já havia votado a favor da condenação e agora estamos aguardando aí o terceiro voto para saber se realmente o Luiz Inácio Lula da Silva será condenado por 3-0 ou até mesmo 2-1, Savoy. Ok, bacana. Ó, aí, né, doutora, tem a questão de se for o voto absolvendo, tem os embargos, não tem, enfim, a luta aí agora dos advogados do ex-presidente, e a gente vai discutir isso mais. Vamos tratar aqui da nossa área, que é a área trabalhista, que, né, a doutora entende e entende muito. Doutora, vamos voltar lá, no caso. Eu estou aqui na TV, aí o Leandro Amaral tirou 1 hora que eu tinha de almoço para 15 minutos e falou que é da nova legislação. Como que eu vou provar se ninguém quiser testemunhar? Então, normalmente a prova no seu trabalho, via de regra, é testemunhal. Mas existe uma súmula, a súmula 338, ela estabelece que se a empresa tem mais de 10 empregados, quem tem a obrigação de manter os cartões de ponto e manter controle de jornada é a empresa. Então, se a empresa não junta esses cartões de ponto, a empresa é que vai ter que fazer a prova. Só um minuto aí, Leandro. Tá. A empresa é que vai ter que fazer a prova. Mas pode atender. Não, o Leandro Amaral está aqui com a gente, viu, Vitor? Prepara aí, Leandro, só um minutinho, você já vai entrar no ar conosco. Leandro Amaral que está indo, só abre a câmera aí para a gente aqui, Vitor. Põe no meio aqui, isso. Leandro Amaral que está indo para São Paulo para fazer a transmissão direto de São Paulo para o jornal Grande ABC Notícias, ao vivo, a partir das 7h30 da noite, vai falar conosco. Doutora, a senhora dá licença só um minutinho? Fique à vontade. Vamos, a gente só vai ainda do caso do ex-presidente Lula. O Leandro Amaral tem mais informações e a gente vai falar com ele aqui. Leandro, vamos lá então, fala com a gente aí quais as novidades de momento. A doutora Erotilde Minharro, juíza titular da 2ª Vara de São Caetano, da 2ª Vara Trabalhista de São Caetano do Sul, está conosco no estúdio e a gente quer ouvir você, companheiro. Boa tarde. Muito boa tarde, Marcos Savoy. Muito boa tarde a todos os telespectadores, internautas do programa Sem Limite. Aí, permanência na nossa grande, na nossa casa. Quero também cumprimentar a sua convidada, a Júlia Erotilde, que abriu espaço na agenda para atualizar as informações. Mesmo à distância, estou acompanhando aqui, muito pertinente a colocação, tirando dúvidas, é importante esse esclarecimento. E eu, como sou um verdadeiro soldado, Marcos Savoy, onde você me manda, eu vou. Eu estava indo fazer um caminho, você me mandou para outro, e nesse exato momento estou em frente ao MASP aqui em São Paulo, acabei de estacionar o carro, estou aqui na Avenida Paulista, e já pichuleco por um lado, pichuleco por outro, movimentação cada vez maior, de pessoas com a bandeira verde e amarela, bandeira brasileira, são aquelas pessoas que defendiam a condenação do ex-presidente Lula, essa condenação que foi dada em primeira instância em julho do ano passado
pelo juiz Sérgio Moro. A defesa do Lula entrou com recurso, pediu a revisão do processo, que acontece hoje o julgamento no TRF4 no Rio Grande do Sul, desde as 8h30 da manhã. O Lula já está com a condenação mantida, porque 3 dos 2 desembargadores, o João Pedro Gebran Neto, que é o relator do caso, o Leandro Paulsen, que é o revisor, os 2 já deram votos, então só mantiveram a condenação, como aumentaram a pena posta ou colocada na sentença por Sérgio Moro era de 9 anos e 6 meses, a sentença agora de 12 anos e 1 mês. E nesse momento já está 1 hora falando praticamente o último voto, que é o do desembargador Vitor Lemos, mas pelo que a gente tem agora, ele deve seguir o voto dos outros 2, portanto... Pode entrar aqui, doutora. Um 3-0, Marcos Savoy. Esse 3-0, a política do ex-presidente Lula fica extremamente delicada. Por quê? É um caso de 3-0, cabe um único recurso à defesa do ex-presidente Lula, que é o chamado embargo de declaração. Essa é uma parte, Savoy, e a todos que acompanham o seguinte: esse embargo de declaração foi acompanhado justamente pelos 3 desembargadores que hoje analisaram o processo do Lula. Ou seja, vai ser muito difícil a possibilidade deles revisarem uma resposta, uma petição que eles mesmos proferiram. E aí, tendo essa consideração mantida e o recurso esgotado, Lula fica inelegível e não ainda. O Lula pode por preso, porque essa foi a decisão hoje dos 2 desembargadores, da guarda do terceiro, e se for unânime também será dessa forma, dizendo que assim que encerrar os recursos, a pena deve ser executada. Marcos Savoy. Ok, Leandro Amaral, até daqui a pouco então, obrigado pelos esclarecimentos e daqui a pouco a gente está juntos aí na Avenida Paulista, ok? Um abraço a você. Marcos, um abraço. Tá aí, então, ó, só esclarecer um pouquinho para vocês aqui que a ligação do Leandro estava sendo feita por telefone aí para a gente tentar a informação em tempo real aqui. E agradeço a doutora Erotilde por ter compreendido no momento em que a gente conseguiu colocar aqui no estúdio a doutora Eliana Queiroz, advogada especializada em direito trabalhista. Tudo bem, doutora? Tudo, Savoy. Conseguiu chegar? Consegui. Conseguiu chegar em tempo? Barra Funda aqui é uma viagem, né? Ô, doutora Erotilde, vou apresentar para a senhora a doutora Eliana Queiroz. Prazer. Doutora Eliana, a doutora Erotilde até agora deu uma aula aqui para gente. Já falou da CLT comentada, né, doutora? Fala de novo aí que a doutora Eliana com certeza deve estar sabendo já, mas é bom fazer novamente a propaganda, entre aspas, aqui dessa obra. Não, desde 2005. Aumenta o volume aqui da doutora. Uma CLT, a editora Manoli publica uma CLT com mais ou menos 20 autores, onde nós comentamos item por item, parágrafo por parágrafo, artigo por artigo da CLT. Então é uma CLT bastante densa nesse sentido, né? E com a mudança da legislação, nós tivemos que atualizá-la bastante do final do ano passado para cá. Então tem uma CLT comentada da Manolo. Então agora a senhora para de reclamar que não tinha legislação e pode comprar. Tem vários autores já publicados. Assim, eu tô com assim, um monte deu certo aí, já Victor? Que eu tentei estudar no recesso, mas não deu tempo. Eu vou descansar, depois eu estudo. Eu vi a senhora lá nas praias paradisíacas. Tá sim, eu estou no CETRAB, sou da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. De vez em quando me chamam na OAB, na ESA, na Escola Superior de Advocacia, a FGV também nos cursos da GV-LO, de especialização da FGV. De vez em quando estou passeando por aí. Agora, doutora Eliana, e a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Erotilde, é assim, ó, essa nova legislação, né, a tal da reforma aí, como que foi para a senhora no escritório, no caso, como que foi essa demanda e como que está sendo esses 2 meses, né, doutora? A gente resolveu colocar aqui 2 meses, né? Como que está sendo esses 2 meses aí da nova legislação trabalhista?
Savai, como eu já comentei com você outras vezes e também em outros locais que me fizeram essa pergunta, eu já venho trabalhando, quer dizer, meu método de trabalho é, quando eu vou fazer uma reclamação trabalhista, analisar se realmente é viável ou não. Se tem condições de prosseguimento daquela ação. Se tem prova documental, se a pessoa tem testemunha, se essa testemunha realmente de fato trabalhou com ela no mesmo horário, no mesmo local, nas mesmas condições. Então eu já vou com uma pré-prova para a Justiça do Trabalho. Porque o que acontece é que muitos colegas estão assustados porque pegavam aquelas ações inviáveis. Exatamente. E a advocacia de massa, né? Então não tem aquele cuidado com o cliente. Assina a procuração aqui, vamos embora. E vamos colocando, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Para esses colegas, realmente, a dificuldade vai ser maior. Porque eles vão começar a perder as ações, os clientes das ações a partir de novembro vão ser condenados na sucumbência, nos honorários de sucumbência, que esse é o maior problema, né? É a condenação na sucumbência. O TRT já simulou que a anterior a 11 de novembro não vai se aplicar, porque tinha alguns juízes fazendo a condenação na sucumbência, mesmo em ações distribuídas antes de novembro, mas foi simulado agora faz questão de 10 ou 15 dias. Então, esse é o grande problema. Você tem que estar mais diligente no momento de você atender o seu cliente. Agora vai ter a hiperespecialização. O advogado não vai ser mais especialista em direito do trabalho, ele tem que ser hiperespecializado. Mas saber realmente se aquilo tem direito. E quando ele não tem condições de prova, até vou fazer agora pedir uma orientação para a doutora aqui. Umas ideias que a gente já andou discutindo nos grupos. Quando você não tem a prova, fazer um pedido de antecipação de provas, de produção de provas antecipada. Produção antecipada de provas. Agora, a questão do ônus da prova, o advogado tem que saber bastante firmemente. Porque o que nós conversávamos agora há pouco é questão do intervalo para alimentação e descanso. Se a empresa tem mais de 10 empregados, a prova é documental, a prova é o cartão 74 continua lá intacto. É o cartão de ponto, não é? Então, mas se a empresa não junta o cartão de ponto, a empresa é que vai ser apenada e não o empregado. Então, o advogado tem que ir para o processo, tem que ir para a audiência, sabendo regras de ônus da prova. Muitas vezes o que acontece é que a gente pergunta para o advogado qual a matéria que vai ser objeto da prova hoje, doutor, agora, nessa nossa audiência. A pessoa não sabe. Tá. Então é uma questão de o advogado se preocupar ainda mais com a sua autoformação. Tá. Isso doutora é fundamental. Eliana e doutora Erotilde, e assim, a gente já tratou disso aqui com a doutora Eliana, agora eu gostaria de tratar com a senhora daquele pessoal que fica, eu vou colocar um termo até chulo aqui, mas é o que acontece, que fica pegando, ou ficava pegando o cliente, né? E isso aí vai melhorar, porque assim, eu achava aquilo, aliás, eu acho deprimente para o advogado, né? O advogado trabalhador, tal, a pessoa fica ali, não, vem aqui, vamos entrar com uma ação agora, tal. Sim. Aliás, de frente aos tribunais tinha muito isso. Então, isso aí melhora, doutora? Sim, a figura do paqueiro é uma questão antiética, né? Tá. Eu não sou advogada mais, eu deixei de ser advogada em dezembro de 1993. Então, eu advoguei sob a égide do Estatuto da Advocacia antigo. Mas está mais severo ainda. Mas a questão da ética continua. E continua. É antiético. Agora, o advogado vai ter que pensar bastante entre fazer essas coisas e fazer advocacia de massa, porque tem uma corrente séria dizendo que o advogado pode ser responsável solidariamente quando houver uma litigância de má-fé. Boa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo só para uma correção aqui de um ruído e a gente volta já. Pode ser, Vitor?
um intervalinho de 1 minutinho para a gente está recebendo aqui hoje a juíza titular, juíza do trabalho aqui da 2ª Vara Trabalhista de São Caetano do Sul, muito gentilmente está conosco. Ela está em São Paulo, mas se deslocou até aqui para poder falar com o senhor e com a senhora que nos acompanha, a doutora Erotilde Minharro. O nome dela é maior, né, doutora? Maior, né? É nome de juíza mesmo da senhora, né, doutora? Eu até citava, né? E agora temos também a honrosa presença da doutora Eliana Queiroz, que é nossa colaboradora há um bom tempo. Não vamos falar tempo, né, doutora? Não. Vamos deixar para lá um bom tempo que a doutora Eliana Queiroz nos ajuda tentando esclarecer alguns pontos. Eu vou fazer um intervalinho rápido e a gente volta já já. Essa correção e a gente volta aqui tirando dúvidas. Nós temos ainda vários casos aqui para tratar aqui, tá bom? Vamos lá, Vitor? A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento. Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano, valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS, mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer. Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a ABRALI, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico e nutricional. Políticas públicas, atuação para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garantam tratamento gratuito e de qualidade a todos os estados. Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONEP, CONITEC, ANS, prefeituras, governos estaduais e Poder Judiciário. A luta é muito grande. A ABRALI já salvou a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade a expandir esse trabalho. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país. Entre em contato e saiba como. Aí, estamos de volta e agora bonitinho aqui, né, doutora Eliana Queiroz? O microfone da doutora Eliana não estava muito legal, agora tá bom e a senhora pode falar muito bem, recebendo aqui a doutora Eliana Queiroz, advogada especializada em direito trabalhista e a juíza titular do trabalho da 2ª Vara Trabalhista aqui da cidade de São Caetano do Sul, que no momento está em São Paulo. Conta aí como que é essa situação, doutora Erotilde Minharro. Agora a senhora é desembargadora, deveria chamar. Agora eu sou juíza convocada para o tribunal. Continuo sendo fazendo juíza. Lá o local fazendo o papel desembargador. Sim. As promoções são por antiguidade e merecimento.
E quando os desembargadores saem de férias, os juízes mais antigos, os juízes titulares mais antigos, que estão no primeiro quinto de uma lista enorme... A senhora é tão novinha, doutora? Eu estou na magistratura faz 21 anos. Esse ano eu completo 22 anos de magistratura. Mas, assim, nós que somos mais antigos, nós somos convocados pelo tribunal para substituir os desembargadores que entram em férias, licença gestante de algumas desembargadoras, licença saúde de outros. Então a gente é deslocado da vara, vem um juiz mais novo para a nossa vara para me substituir e eu vou para o tribunal e substituo o desembargador. Não só eu, né? Os mais antigos todos. 14ª turma, atualmente eu estou substituindo o doutor Davi Meirelles. O doutor Davi, que é também daqui da região. Também de São Bernardo. Olha que bacana. De São Bernardo. Então tá ótimo. Tá gostando? Adoro, eu adoro. Muito eu gosto bom. muito. Tem mais trabalho ou menos trabalho? É um trabalho diferente. Tem tanto trabalho quanto, mas é um trabalho diferente. E a vantagem é que quando eu volto para a vara, eu volto com outros pensamentos. Porque na vara, a gente brinca que nós somos senhores de terras e mares. Na vara, a minha opinião é a que vale, ponto. Eu julgo sozinha. Tá. No tribunal é um colegiado, é uma composição de 3, como viram agora, do Tribunal Regional Federal, lá da 4ª região, é uma composição, uma turma com 3 pessoas, um relator, um revisor e um terceiro votante. Então, nem sempre aquela minha sugestão, tanto é que eu não falo, eu dei meu voto, não, é uma sugestão de voto. Nem sempre aquela sugestão de voto que eu fiz como relatora vai prevalecer. Tá, a senhora pode perder por 2. Posso perder, e assim, não é uma sensação de perda. Tá, mas a senhora pode ser contrariada. Pode ser que a minha opinião não seja compartilhada pelos outros 2 membros. Tá. Né? Então, essa troca de opiniões é muito salutar, e quando a gente volta para a vara, a gente volta com ideias novas, com ideias trocadas. Doutora, tem a questão também, fazer uma pergunta, não uma afirmação. Também tem uma questão, numa comarca como a de São Caetano, as ações são sempre muito parecidas. Verdade. No tribunal, então, por exemplo, é uma diversidade muito maior de matérias. Porque o tribunal está recorrendo do que foi julgado aqui? Isso. Um exemplo? Isso. E aí eu só não posso julgar minhas próprias decisões. Claro. Mas aí a senhora está pegando o quê? A região metropolitana? 2ª região. A 2ª região, ela abarca São Paulo capital, o ABC, Grande São Paulo, de forma geral, e a Baixada Santista. Não tem quase nada de processo? Quase nada. Maravilha. São Paulo. Doutora Helena, babinha, hein? Então, assim, em São Caetano, eu nunca vou julgar um trabalho portuário. Mas, no tribunal, eu pego processos de Santos. Então, vai ter tem essa diferença? Tem. Aeroviários, aeroportuários, na região de Guarulhos. Que eu jamais julgaria, porque eu nunca atuei na região de Guarulhos, mas como eu vou para o tribunal posso pegar qualquer processo de qualquer cidade. Mas deve ser emocionante, não, doutora? É interessante. Você poder ter, tá vendo assim uma gama enorme mais ampla, de matérias que aqui em São Caetano. Tem que conhecer muito. Tem que conhecer bem, estudar mais ainda. Mas é muito bom. É muito bom, é edificante. Agora, doutora Eliana, abre o coraçãozinho para a doutora Erotilde e diga o seguinte. Aquele coraçãozinho, né? Os juízes trabalhistas, eles têm tratado bem os advogados? Qual que é porque a senhora fala pela Associação dos Advogados Trabalhistas, não? Sim, pela AT. Não, eu vou dizer o seguinte, hoje, inclusive, eu fiz uma audiência lá na Barra Funda, eu até comentei com o meu cliente, eu falei, olha, Papai do Céu está sendo bom comigo, porque a última que eu fiz foi dia 15 de dezembro, e a primeira foi hoje. Eu peguei 2 juízes, assim, espetaculares, que queriam entender o que estava acontecendo, que leram a inicial antes de começar a audiência, que tiveram paciência de perguntar para o reclamante, para as testemunhas. Então, assim, lógico, tem aqueles que estão assoberbados de trabalho, e eu vejo isso, porque até comentei já com alguns colegas que eu participei de alguns seminários ali no anfiteatro do próprio TRT. Sim, no Barra Funda. Que
os juízes também tem que comparecer nesses seminários. E eu vejo aquela juizada, os mais novos, né, doutora? Eles vão para o seminário, para as palestras com notebook ali, dando sentença, porque eles têm que participar do seminário, mas também têm que fazer a sentença. Produtividade, tem que cumprir a produtividade. Tem que cumprir meta. Ah, é? Sim, tem que cumprir a produtividade. Tem que cumprir meta. Sabia, não? Tem sim, tem que cumprir meta. Conta pra ele como é que é, doutora, não é fácil. Não é facinho. Mas eu acho assim, que toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mas em sentido oposto. Quando, às vezes a gente fala, bom dia, doutor. Bom dia por quê? Às vezes a gente pergunta, doutor, qual a matéria objeto da prova? Eu não li o processo. Eu estou aqui como audiencista, eu não sei o que tem no processo. Então, doutor, abre o processo, leia o processo. Então fica difícil ser muito bem educada, muito bem fofinha. E eu não sou fofinha, não sou nem um pouco fofinha. Quando a gente percebe que o advogado também não está muito preocupado com o direito do cliente. Quando a pessoa vem para a audiência e diz, não sei o que tem no processo... É difícil. Tem que ter interesse das duas partes. Sim, né? tem Todo que mundo ter aquela sinergia. Porque ambos são operadores ali do direito trabalhista. Agora, essa aqui é boa. Eu já sei a opinião da doutora Eliana, mas eu vou soltar aqui para que vocês falem à vontade. É assim, ó. Há pouco e ainda tramita esse pensamento que parou um pouquinho agora, porque, assim, na minha opinião, outras coisas piores estão fazendo com que esse pensamento pare. Mas o pensamento de se acabar com a justiça trabalhista, aliás, partiu do senhor Rodrigo Maia, né? Essa primeira fala, né? Não sei se eu estou enganado ou não. O que vocês pensam disso? Eles julgam que a justiça do trabalho é uma jabuticaba e que ela traz peso ao orçamento público. Não, isso eu li, inclusive eu estava lendo hoje. Eu vou falar a minha opinião, depois a doutora Eliana fala dela. Nós estamos juntos nisso, não tem como. Não é uma jabuticaba. Não é questão de existir. Mas a senhora sabe que foi falado isso. Não, mas assim, falar uma palavra, as pessoas soltam as palavras ao vento. Mas assim, desculpe interromper. Então, mas existe mas foi o presidente da Câmara, que é quem tem poder de mudar isso, que falou. Não, eu não estou dizendo que ele vai mudar ou não vai mudar, a opinião dele é a opinião dele, mas que existem justiças especializadas em questões trabalhistas. Em outros países, e não só no Brasil, existem. Então, dizer que é uma jabuticaba não é verdade. Quer dizer, eles falaram, só para explicar, jabuticaba é que só existe no Brasil. Né? Então é mentira essa história de que só existe no Brasil. Outra coisa que vivem dizendo, o Brasil tem o maior número de ações trabalhistas do mundo. De onde tiraram esses dados estatísticos? Não dizem, porque não existem dados estatísticos. Como que eles podem tirar esses dados? Países, não existem. Então, alguma coisa temos com o José Pastore, mas o José Pastore compara países de sistemas jurídicos diferentes e anos diferentes. Aí eu pego população diferente. População diferente também. Porque assim, você comparar, por exemplo, o Brasil com o Uruguai, não dá para fazer comparação. Nem como, né? Não dá para fazer comparação. Então, o que eu pego ano de 2016, aquele parâmetro do José Pastore. Então, ele fala, por exemplo, que o Brasil tinha mais ou menos 2.900.000 ações, 2.900.000 ações trabalhistas em andamento. Estados Unidos, só 110.000. Só que o sistema norte-americano é diferente do nosso. Então, eu dou como exemplo a ação do Uber lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Iniciou-se como uma motorista de Uber, entrando com uma única ação individual. O juiz, Edward Chen, ao analisar aquela ação, ele percebeu que se ele desse o vínculo de emprego, vejam, vínculo de emprego nos Estados Unidos. Existe vínculo de emprego nos Estados Unidos. Se ele desse o vínculo de emprego para aquela motorista de Uber, todos os demais motoristas de Uber que estão na mesma circunstância também teriam direito. Então ele transformou aquela ação que era individual em uma ação coletiva. Em meados de 2016, já havia mais ou menos 250.000 pessoas que tinham ingressado naquela ação. Se vinculou àquela ação. Que se vinculou àquela ação.
E o resultado daquela ação beneficiaria aqueles 250 mil motoristas que ingressaram naquela ação. Estou dando esse exemplo. Então multiplica os 110 mil, que são os dados do José Pastore, por 250 mil, para ver quantos trabalhadores estão sendo beneficiados. Muito mais que os 2.900.000 do Brasil, daquele mesmo ano. Dizer também que não há uma justiça especializada em questões trabalhistas nos Estados Unidos também é falácia. Existem órgãos especializados, sim, mesmo lá nos Estados Unidos. Sindicatos. E sindicatos. Agora, doutora, é assim, a gente escuta falar e verifica o tanto de processos, né? Principalmente agora na questão da crise. Sim. Porque tem isso também. Nos isso Estados Unidos não se demitiu, né, doutora? Tanto que se demitiu aqui, né? Não deveria fazer o contrário, estimular a ter mais funcionários, né? Para que essa justiça seja mais célere, porque assim, parece que se criminaliza o trabalhador. Mas nós somos, né, a justiça mais célere do Brasil. Isso. Nós julgamos da forma mais rápida, mais eficiente. E eu acho que o grande grande problema é que ao julgarmos de forma rápida e eficiente, a quem nós estamos atingindo de forma direta? O capital, né? Foi o senhor que disse, não fui eu. Então, e essas pessoas não têm interesse em ter uma justiça rápida, em ter uma justiça célere, ter uma justiça eficiente. Então, eles vão fazer de tudo para que essa justiça realmente seja extirpada. E vão dizer que é uma jabuticaba, vão dizer que é uma excrescência, como ouvimos a semana passada. Sim. Como se quem barrou, como se fosse a Justiça do Trabalho que tivesse barrado a posse da ministra. Não foi a Justiça do Trabalho que barrou a posse da ministra, foi a Justiça Federal. A iniciativa foi dos advogados, trabalhistas do Rio de Janeiro, mas foi a decisão foi da Federal, por uma questão de moralidade. Dá sua opinião. Não, quanto à celeridade do seu trabalho, vamos colocar de uns 8 anos para cá, um processo, ele não demora mais que 2 anos. Demora sim, quando as empresas não têm bens. Porque a execução, ela se estende até por décadas, até você localizar os bens da empresa. Mas a distribuição de uma ação, a audiência, ainda que seja desmembrada a audiência, em audiência inicial, em instrução e o julgamento, e o recurso no tribunal, hoje no tribunal, em média são 6 meses no máximo que estão julgando os recursos no tribunal. Então, a justiça, ela está muito mais séria que há 10 anos atrás. Mesmo com a cobrança de metas, produtividade, realmente está muito mais célere. Os processos são eletrônicos, o acesso à justiça é muito facilitado, porque o advogado não precisa se deslocar até o fórum, até o tribunal para verificar o andamento do processo. A própria parte, se ela tiver um pouco de conhecimento de informática, consegue verificar o andamento do seu próprio processo. Traz alguns percalços para os advogados, por exemplo. Sim, porque a parte pode se cadastrar no seu processo e ela vai receber o push do tribunal. Cada movimentação no processo, a pessoa fica sabendo. Já recebe o e-mail. Ele liga para o advogado. Só que ele não entende, né? Vai, assim, sai um acórdão. Aí a pessoa vai lá pro advogado: doutora, por que fizeram um acordão aqui no meu processo? Ou por que me acordaram tão cedo? Agora, e quanto ao volume de ações. Só sobrecarrega o advogado. E quanto ao volume de ações nos últimos 2 anos, se for fazer uma análise real de cada ação, 80% são verbas rescisórias que não foram pagas. Que a empresa não conseguiu pagar. E aí, não vai para a justiça reclamar o seu alimento? Não tem como. Agora, doutora Herotilde Minharro, do total das ações, a gente sabe que tem coisas complexas, a senhora mesmo explicou aqui no começo do programa. A maioria se encaminha para o entendimento, a maioria das ações, elas são decididas com essa rapidez que se espera, como a senhora disse. Sim. Porque o que se tem hoje é assim: fui lá, já decidi, foi rápido. Não, o que se tem hoje, porque antigamente era, como a senhora falou, né, doutora, 10 anos, não sei qual é tal. Agora, né? A execução, como disse a doutora, a execução
é mais demorada porque depende de a parte ter dinheiro ou não, só que com as mudanças da reforma trabalhista, o advogado vai ter que ser muito ágil, porque até então, até novembro do ano passado, o próprio juiz impulsionava a execução. O juiz fazia o processo andar, a gente fazia bacenjude, penhorava conta corrente, a gente ia atrás de cartórios imobiliários para ver se havia bens, etc. E agora, se o advogado, a parte tiver advogado constituído nos autos, o advogado é que tem que vir atrás disso. E a partir do momento que eu aviso, olha, tem que me dar meios para prosseguimento da execução. Se o advogado deixar o processo parado por um prazo de 2 anos, haverá um negócio que a gente chama agora de prescrição intercorrente. E pela prescrição intercorrente, o processo não vai ficar mais 10, 20 anos na execução. Se não achou bens nesse lapso temporal de 2 anos, o processo vai morrer. Então, a pessoa nadou e vai morrer na praia. Tá. Então, eu estou falando, deixando claro isso, até por conta de um sobrinho meu, no Natal, todo mundo reunido, ele falando, eu fui lá ver um processo que eu entrei, aí o advogado falou para não me preocupar, porque o juiz vai fazer a execução por mim. Não, o juiz não faz mais nada por você. Se tem advogado nos autos, quem tem que fazer algo por ti é o advogado. Puxa, é por isso que eu volto a minha fala no começo do programa. A advocacia de massa que vai sair mais prejudicada com essa reforma. Mas não deveria existir advocacia de massa. Mas existe, né? Não, eu sei, mas não deveria. É mais ou menos como se falar em medicina de massa. Sim. Assim, a gente espera que o médico olhe para o nosso caso com um olhar único. A gente espera que o advogado olhe para aquele processo com um olhar único, assim como o juiz, quando olha o caso, tem que olhar com um olhar único. Então, é um direito do cidadão esse. Eu acho que nesse aspecto a lei foi positiva. Se é que eu posso arrolar algum aspecto positivo da legislação, este é um aspecto positivo. A melhoria na qualidade, na prestação desse serviço de advocacia e, consequentemente, a tentativa também de melhoria na qualidade da prestação jurisdicional por nós juízes. Doutora Eliana, aí vai separar o joio do trigo. Aqueles lá daqueles lá? Acredito que sim. Né? Quem for bom vai sobreviver. Sim. Quem trabalhar eticamente, tudo, né, corretamente, vai sobreviver. Sim. Lógico, vai ter muito mais dificuldades, é óbvio. Principalmente na questão de execução. Tá. Há cerca de um ano, mais ou menos, eu consegui penhorar um processo de 93. Porque o sócio esqueceu e pediu o baseio, fez o baseio e pegou o dinheiro da conta dele. Mas o que é surpreendente é que, pelo CPC, o prazo é um pouco mais elástico para achar bens. Agora, na trabalhista, que trata justamente da questão do hipossuficiente, esse prazo é muito exíguo, o prazo de 2 anos. É muito. Um exemplo que eu dou para os alunos, eu pego uma reportagem que saiu no estado de São Paulo, eu acho que talvez lá no CETRAB eu tenha feito isso também. Saiu uma reportagem no jornal Estado de São Paulo, em janeiro do ano passado, mais ou menos assim, as mansões de Mansur. Depois de 18 anos, investigadores internacionais descobriram que há indícios de que Ricardo Mansur não é pobre. Puxa vida, já descobriram o Colombo, esse pessoal aí. Mas depois, porque ele não tem bens em seu próprio nome. Tá, entendi. Depois de 18 anos, investigadores internacionais, como que um trabalhador vai conseguir em 2 anos perceber que há indícios firmes de que Ricardo Mansur não é pobre e aqueles trabalhadores que trabalharam no mapping e que não receberam sequer as verbas rescisórias, como que eles fazem para receber seus haveres? Doutora Erotilde, o tempo passa rápido, eu deixo aqui o convite para a senhora retornar em muito breve. Obrigada, fiquei muito E aí honrada a doutora Eliana consegue chegar desde o começo, pode ser? Pode Nós ser. marcamos dentro do time da senhora, né? A gente se ajusta, né, doutora? Assunto para essa reforma não falta. Não falta. Eu agradeço, eu tenho admiração pelo trabalho da senhora sabe, já falei para a senhora numa outra reportagem, tenho admiração pela doutora
doutora Eliana Queiroz, que acima de tudo é amiga minha, da minha família, e quero que vocês venham sempre aqui, porque abrilhanta nosso programa, traz informações e mostra esse lado informativo, esse lado de inteligência, esse lado bacana da magistrada que é a senhora. Muito bom? Obrigada. Eu só gostaria de dizer que assim, há um entrelaçamento nas atividades da advocacia, da magistratura e do Ministério Público. E só, assim, esse trabalho em conjunto, cada um fazendo o seu papel em conjunto, faz com que a justiça fique cada vez melhor. Então, muito obrigada, doutora Eliana. Obrigado. Mas é o que eu sempre digo, né? Hoje sempre fomos e hoje mais ainda, unidos pela justiça do trabalho. Sim. Porque a doutora está lá há 22 anos. Anteriormente advogava também na justiça do trabalho. Sim. Eu completei 30 anos no ano passado. Então, assim, hoje é uma luta diária para que ela continue forte, sim, sabe? E que cumpra o seu papel na sociedade. Bacana. Obrigado às duas mulheres fortes. Aqui, viu? Obrigada. Obrigada. Oi. Bacana. Ó, em decisão unânime, tribunal condena Lula em segunda instância. Então foi 3-0. 3-0. 3-0. Não vai ter embargos infringentes. Ó, de 9 para 12 anos, hein? Todo mundo votou com o relator lá, viu, doutor? Sim, não houve divergência. Ali não houve divergência. Sem nenhuma divergência. E minha última colocação é que a justiça do trabalho é a única justiça em que o pobre vai lá espontaneamente. Né? As outras justiças, assim, ou ele deixou de pagar a pensão alimentícia e foi colocado lá na justiça pela ex-esposa, pelos filhos. Na criminal, ele cometeu algum deslize e foi lá. Aí o seu trabalho, ele vai, o hipossuficiente vai lá espontaneamente. E é o que querem tirar. Mas a gente vai... tem sempre espaço aqui para que a gente lute junto com vocês. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Olha, nossa, estou feliz demais por vocês estarem aqui. Muito obrigado pela gentileza das duas. Obrigado aqui pela gentileza também da Luana Santos, mais uma mulher forte aqui do programa. E ao Vitor Oliveira também, obrigado pela força. A direção geral é de Leandro Amaral, que daqui a pouco às 7h30 transmite. Ih, vai ter choro na Paulista, hein? A da Avenida. Ou choro ou porrada. Ou choro ou porrada. Vou pegar meu capacete de aço. Transmite da Avenida Paulista, ao vivo no seu programa às 7h30 da noite. Daqui a pouco tem Maurício Sanches já chegando aí. A gente está em cima do horário. Obrigado a todos vocês. Obrigado também ao Vitor lá da WTV Brasil, também retransmitindo, viu, doutor? Uma novidade aqui, né? wtvbrasil.com.br, e às 11 da noite tem o programa Reprise. Caso você tenha pegado no finalzinho aí, você verifica no começo do programa aí total, tá bom? A partir das 11 da noite. Obrigado a todos, tchau. Abre a câmera aí pra gente ir embora. Tchau, até mais. Valeu.